demais, eu vou convidar a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura do texto que será exposto, então você, por favor, acompanhe lá em Mateus 16, do verso 5 ao 12. E eu vou pedir para que vocês mantenham a Bíblia aberta enquanto a gente faz a exposição desse texto, estuda esse texto, que você acompanhe a exposição desse texto assim, tá? Abra sua Bíblia então, Mateus 16, 5 a 12. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: porque nós não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000? E de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Até aqui. Confesso para os irmãos, e eu comentei essa minha confissão ontem com o grupo dos homens no estudo, que esse texto foi particularmente desafiador, porque ele parece tão simples, tão direto, que lições daria para tirar. Então, foi uma luta, e eu, às vezes, só de relembrar isso e de olhar para esse texto, dá vontade de orar de novo, mais umas 4 vezes, para que Deus abençoe a exposição desse texto, porque ele nos parece simples, nos parece superficial até, porque é um alerta tranquilo, óbvio, que resolve-se em 15 minutos. Vocês vão ver, se a gente for para a superficialidade, o texto realmente não vai muito além. Mas uma das coisas que eu fiquei pensando enquanto me preparava para trazer-lhes a mensagem, era como essas coisas se interconectaram na cabeça do Senhor Jesus. Me permita que a introdução desse sermão vai ser a própria dificuldade desse texto aparentemente simples. Dá uma olhada para a história. Se distancie um pouco do texto, olha ele num todo, lembra do que você acabou de ler. Relembra o que está acontecendo. Então, Jesus vira para eles, do nada, num contexto muito sugestivo. Tinha acabado de acontecer uma multiplicação de pães. A segunda multiplicação de pães, a que Jesus se refere aqui, inclusive aconteceu nesse mesmo capítulo, no começo dele, no final do anterior. Então você vê aí que o verso 10 fala dos 7 pães para 4.000 pessoas, tinha acabado de acontecer no final do capítulo 15. No começo do capítulo 16, logo na sequência vieram os tais dos fariseus e saduceus testar Jesus, pedindo para que ele desse um sinal, e Jesus vira as costas, deixa eles falando sozinho e lhes nega o pedido. E aí é Jesus quem vira para os meninos e diz assim: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E, bom, eu confesso que mesmo que eu não estivesse com a consciência pesada como eles estavam, eu pensaria no pão. Eu não sei você, mas nessa eu estou errado com os discípulos. Porque, não é que eu estou com os discípulos e isso é bom. Não, nessa eu caio com os discípulos. Porque o Senhor Jesus fica levemente irritado com os 12 aqui. Ele puxa a orelha deles. Ele diz assim, verso 11,
como é que vocês não conseguiram pegar? Sabe aquela coisa que de vez em quando a gente fala que não devia falar, mas quando a gente vê já falou? Olha, isso aqui que eu acabei de explicar, qualquer idiota entendeu. Vocês entenderam? Porque foi isso que Jesus disse. E pega a gente no contrapé. Como é... Assim, desculpa, em que momento, onde vocês estavam esse tempo todo, que o que eu falei vocês não pegaram? E aí, enquanto eu estava lendo, eu fiquei igual os discípulos, com cara de tacho, como dizia minha mãe. Eu também não entendi, não. E eu imagino que, talvez para você, isso soe tranquilo. Mas não é não. Pelo menos para mim, não foi. Então, entendendo o contexto, nós ainda estamos no contexto dos textos anteriores. Tá? Eles vieram de 2 multiplicações de pães e peixes quase em sequência. Então, o evangelista Mateus deixa claro que, embora tenha um gap temporal entre uma coisa e outra, com certeza nessa época, esses eventos foram os 2 eventos mais marcantes. Tanto que ele pula e fala só desses 2. Tá? Na sequência, Jesus é confrontado por um grupo que normalmente não andava junto. Fariseus e saduceus pediram para que Jesus apresentasse um sinal atestando das suas qualificações divinas. O sinal deveria vir de Deus. E essa é a segunda vez que os fariseus pedem um sinal, agora acompanhado dos saduceus. Então, reparem, tem 2 momentos em que os fariseus pedem sinais, um deles acompanhado dos saduceus, e há 2 multiplicações de pães e peixes. E os discípulos, como eu, optaram pelos pães, e o assunto nunca foi o pão. O assunto era a questão dos sinais. Mas a gente perde o rumo achando que a questão é do pão. O pão acabou sendo uma ilustração, mas eles perderam o ponto. Então, quando Jesus recusa novamente dar qualquer sinal, ele aponta para o único sinal que eles já tinham e que ele não daria outro, que era o sinal do profeta Jonas, que no passado, tentando fugir da ordem de Deus, vocês conhecem a história, acaba no ventre de uma baleia e ela cospe Jonas já arrependido 3 dias depois, e Jonas, como que recobrado da morte, vai finalmente pregar em Nínive e o pior acontece. Nínive se converte. Não, eu entendi. Como assim o pior acontece? Jonas foi chamado para pregar uma mensagem de julgamento. Deus está vindo com pressa, está vindo com raiva, vocês estão lascados. E os ninivitas, inimigos de Israel, se converteram, mas se Deus está mandando um aviso, talvez dê tempo de se arrepender. Botaram o joelho no chão, botaram roupa de saco e se arrependeram diante do Senhor por ordem do rei. E Deus volta para Jonas e diz, eu vou livrar o povo porque eles se arrependeram, eles pediram perdão e eu vou resolver isso num dia, no futuro, na cruz do meu filho. Então diz para eles que está tudo certo. Essa última parte, obviamente, Jonas não sabia, só estou adiantando para vocês entenderem. E Jonas ficou muito bravo, porque ele não queria que eles se salvassem. Ele queria que eles morressem. A mensagem era, vocês se lascaram, ha, ha, ha. E quem riu por último, riu melhor, porque eles se salvaram. E Jonas ficou bravo, e Deus teve que, digamos, surrar um pouco Jonas, para ele entender que, mesmo depois daquela experiência com o peixe, ele ainda não tinha pego. Olha só, mesmo depois de 2 multiplicações de pães e peixes, os discípulos também não tinham pego. E eu acho que nós não somos muito diferentes, então, embora eu esteja aqui me expondo, eu acho que você também é assim, que vê repetidas vezes os sinais e pode ainda não ter pego. E a pergunta é, o que tem para eu pegar hoje? Eu digo que a diferença entre o fermento e o pão é a doutrina. E se você não pegou, tenha calma. Eu espero até o final do sermão você pegar. Mas eu já estou te dando aqui, igual Jesus fez,
a resposta, mas agora você precisa mastigar ela para entender. A diferença entre fermento e pão é a doutrina. Ou, se você preferir, você vai receber um gravíssimo alerta contra o perigo de abrigar pensamentos, noções, pressupostos, que a gente chama de doutrina, errado. Qual o perigo disso? Então, os líderes religiosos, ao ouvirem do sinal de Jonas, se mantêm incrédulos. Os líderes religiosos insistiram em sua incredulidade e esse era o sinal. Jonas não queria que o povo se convertesse, pregou, o povo se converteu. Jesus queria que todos se convertessem, pregou, eles não se converteram. Esse era o sinal, eles não pegaram. Então a coisa permanecia como estava. Então, neste lugar, indeterminado no sentido de que Mateus ainda não falou, ele disse que saiu do outro lado, nós não vamos gastar tempo falando de que lado, porque, ao que tudo indica, onde eles estão não era tão importante, senão Mateus tinha dado maiores informações. Então Jesus agora puxa o assunto do fermento. E a pergunta que eu me fiz e que eu acho que ajuda a gente a entender é o que um fermento faz. E não, eu não fui estudar sobre o fermento, porque uma das coisas que eu notei enquanto as pessoas trabalham esses textos, especialmente esse, mas normalmente o pessoal escolhe Marcos, por um motivo muito simples. Em Marcos, Jesus realmente toma o catecismo. As perguntas que você está vendo aqui em Mateus, elas não foram retóricas. Jesus esperou a resposta. Vocês lembram quando eu peguei, olha aí o texto, quando eu peguei 5 pães e tinha 5.000 homens, vocês lembram de quantos cestos sobraram? E os discípulos responderam, 12. E quando tinha só 7 pães para 4.000, quantos cestos sobraram? 7. Eles responderam essas perguntas. Nota de rodapé. Eu disse a vocês que os cestos eram diferentes. E novamente Mateus aqui fala de novo usando palavras diferentes para os cestos. Então, quando você lê no verso 9, quantos cestos tomastes? E no verso 10, quantos cestos tomastes? São palavras diferentes. Jesus deixou muito claro quantos cestinhos de mão sobrou na primeira vez. Quantos cestões? Essa é a ideia. Mas ok, essa parte já foi explicada. Bom, agora Jesus vira e fala, é um absurdo que vocês não tenham entendido que ao me referir ao fermento, eu não estou falando de pão. Como? Como não? Me ajuda. Se você entendeu, depois eu quero que você, sem explicação, depois você vai ter que vir falar como é que você chegou nesse ponto. Porque a minha luta foi, verso 11, como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Mas assim, tinha tanto pão, Senhor. Mas tinha tanto pão. Como o Senhor não está falando de pão? Sobrou pão. A resposta talvez esteja nos primeiros versos, porque os discípulos estavam com a consciência pesada. Mateus diz que eles chegaram do outro lado e esqueceram de levar pão. Marcos, de novo, nos dá uma dica. Na verdade, a coisa era um pouquinho pior. Alguém resolveu levar pão. A Bíblia não diz quem. Eu só sei que quando Jesus falou assim, passou por eles e falou, fique esperto. Essa frase que eu falo agora é na versão revista e corrompida. Então, quando Jesus passa pelos discípulos e fala assim, fique esperto com o fermento dos saduceus e dos fariseus, eles começam a se bater e um deles puxa um pãozinho e só tinha um pão. Tinha sobrado 7 cestos cheios, da altura de um homem em pé. E aí Jesus fala, e o fermento, hein? Aí ele sai e fala, e o fermento? Não tem pão. E quem trouxe um cesto? Cesto, moço? Eu não sei de onde que o povo tirava pão, né? Onde estava esse pão? No bolso? Não sei.
Eu sei que o texto diz que eles só tinham um pão, um pão, um pão. E esse pão era tão importante que Mateus nem menciona. Mateus resolve ignorar o ponto, ter um pão e não. Agora começa a gente a descer um pouco e sair da superficialidade. Preste atenção. Mateus sabia que tinha um pão lá. Marcos estava ligado em outros detalhes. Mateus deixa claro que ao ignorar a presença do pão, ter pão e não ter dava no mesmo. Porque isso não era o ponto. Tanto não era o ponto que quando eles acharam que o fermento tinha a ver com o pão, Jesus disse, que é a versão nossa para Jesus dizer, como é que vocês não pegaram? Agora, cá entre nós, se não tivesse o verso 12, vocês pegariam que ele estava falando de doutrina? Porque quando chega no final que eles entenderam que ele não disse do fermento de pães, mas do fermento dos fariseus era uma questão doutrinária, como assim? O texto diz para nós que se tratava da doutrina deles, por isso chama revelação, graças a Deus. Agora, você entendeu o aviso? Você pegou o que Jesus está querendo dizer com isso? Não, mas o texto disse, então vamos orar e encerrar. Ou seja, o sermão é sobre como a gente tem dificuldade para entender, graças a Deus pelo verso 12, está claro que o problema é doutrinário, fique esperto com a doutrina dos fariseus e saduceus e vamos encerrar o culto. Que grande lição. Dá para ir embora assim? Essa era a minha vontade. E até o meio da semana eu juro que eu ia fazer isso com vocês. Irmãos, então é isso, né? É ficar esperto com a doutrina. Porque eu vejo, meus queridos, e aí eu estou explicando porque é normal, é bom, mas tem que ser feito com cuidado. Que vocês ouçam outros pastores, especialmente pela internet. Porque o que eu mais encontrei na exposição desse texto foram sermões temáticos. O que é um sermão temático? A pessoa parte de pontos desse texto e elocubra, pensa, explora assuntos fora. Por exemplo, falar sobre os pães. Aí a pessoa fala sobre pão, sobre como o fermento age na massa. Aí a pessoa estuda, vai para uma padaria, vê como é que o pão é feito, explica para a igreja. Que legal. Mas o assunto não era pão. Ah, não, a questão é doutrinária. Aí ele vai expor a doutrina dos fariseus, 15 minutos falando sobre o que os fariseus criam, mais 15, que é bom, porque já foi meia hora, e aí só precisa dar um adendo, termina o sermão, vai dando tempo. Não é isso? O problema é, se eu fizer isso, eu não estou necessariamente expondo o texto. Sabe por quê? Olha para o texto, está com o texto aberto? Jesus não falou qual era a doutrina. Eu só dei a vocês o contexto doutrinário dos fariseus e dos saduceus, porque eles pediram um sinal, o sinal apontava para Jonas, ele falou na primeira vez que tinha a ver com ressurreição, por isso os fariseus trouxeram os saduceus, na expectativa de que ele voltasse no assunto, o que prova que Jesus falava várias vezes a mesma coisa, o que é absolutamente normal. Então não reclama quando eu contar de novo a mesma história, não é Alzheimer, é técnica de ensino. Um mestre vai repetir, você também tem que aguentar minhas repetições. Mas brincadeira inclusa, agora não tem nenhuma menção. Não dá nem para adivinhar o contexto. Qual doutrina? Olha o ponto. Acautelai-vos da doutrina. Olha, verso 12. Ele falava da doutrina dos fariseus e dos saduceus, o que é impossível. Porque os fariseus e os saduceus não compartilhavam doutrinas. Eles eram partidos antagônicos. Eles não acreditavam nas mesmas coisas. Os saduceus, vocês viram, era o povo mais político, mais rico, mais aberto, mais liberal. Nem acreditar em ressurreição acreditavam.
não aceitavam mais nada no seu Pentateuco, ou seja, os profetas, eles não liam, não gostavam. Os fariseus, por outro lado, acreditavam não só na Torá inteira, ou seja, em todo o Velho Testamento até então, mas também nas tradições orais. Eles não tinham uma doutrina. Então, do que Jesus está falando aqui? Seria melhor fazer um sermão textual, eu reconheço. Mas eu tive que lutar para que vocês saíssem daqui sabendo qual é o perigo de se abrigar doutrinas erradas. Porque esse me parece ser o aviso. Jesus só deu um aviso e reclamou que esse aviso não foi entendido. Então, quando eu olho para esse texto, eu tento entendê-lo, o texto. Qual é o aviso que Jesus está nos dando? Lembrando que a gente tem que voltar e reler esse texto sabendo no verso 12 que ele está falando de doutrina. Então, qual é o perigo de se abrigar uma doutrina equivocada? Bom, eu entendo que o primeiro perigo é você não entender que o pão temporal é uma metáfora do pão do céu. Esse eu acho que é o primeiro e talvez o mais grave de todos os perigos. É não entender que o pão temporal é uma metáfora do pão do céu. Nós temos uma tendência muito compartimentalista de dividir as coisas para que a gente possa entender elas em categorias. Ninguém falava de categoria até que um dia veio um filósofo na Grécia e disse: olha, se a gente dividir as coisas em categorias é mais fácil para entender. E aí ele deu alguns exemplos e a gente falou, não é que fica mais fácil mesmo? Só que quando a gente categoriza demais, a gente perde a visão do todo. Então, quando você olhou para isso, talvez as categorias mentais já atuantes na sua cabeça tentou dividir as coisas, uma coisa que Jesus não faz. Quando ele está falando do pão, eu vou usar as categorias para você ver como é que elas estão erradas. Quando Jesus fala de pão físico, normalmente na nossa cabeça a gente pensa assim, ele está falando de pão de verdade. Ele está falando de pão real. É pão. Olha como a categoria está errada. E dependendo de como você veio hoje, você está assim, e não é? Porque eu também, lá fora tem café, lá fora teve pão. Jesus está falando de que tipo de pão? Daquele? Porque aquele eu posso ver, tocar, comer. É pão real, pão de verdade. E toda vez que Jesus fala do pão físico, ou se você preferir, do pão temporal, nós achamos errado misturar o assunto e nos referir ao pão metaforicamente. Por exemplo, o alimento. Alimento é uma categoria muito ampla e a gente pode representá-lo pelo pão nosso de cada dia. Mas a gente não está, quando ora pelo pão nosso, pedindo que Deus todos os dias nos dê um pão francês, fresquinho, crocante, que é o pão real. A gente está falando metaforicamente do alimento, do cuidado. Porque se a gente ora pelo pão e tu tem um boleto para pagar, como é que você faz? Deus deu pão. Eu vou vender o pão para pagar o boleto. Olha você pensando em categoria. Percebeu? Isso está errado. Porque a gente não gosta de misturar. Não, mas outra forma da gente usar o pão metaforicamente. O pão do céu. Eu sou o pão da vida. É uma ilustração. Ele está significando que tão importante para a nossa vida quanto é o alimento físico, ele é para a nossa vida espiritual. E claro, ele está falando que ele alimenta nossas almas, não é? Como o pão alimenta o nosso corpo. Agora, entendi. Pão francês alimenta o natural, pão do céu alimenta o sobrenatural. Amém? Gente treinada é chata, né? Nem para cair
no engano. Mas muitas vezes a gente faz assim. E esse tipo de ensino a partir do texto bíblico, que a gente normalmente só vê em aula de filosofia, nos parece estranho. Como assim? Aonde que você quer chegar? Eu quero chegar na denúncia dessa divisão cartesiana que não estava no pensamento de Jesus. Talvez todo mundo conhece o plano cartesiano. Olha como é que a gente usa as palavras, né? Não era que René Descartes ou Cartésios tinham um plano e ele queria... Não, o plano cartesiano nada mais é do que aquele corte horizontal e vertical que divide o mundo em horizontal e vertical, fazendo criar assim um quadrante. 2 quadrantes superiores e 2 quadrantes inferiores. Uma cruz, como se fosse a junção de 4 quadrados. Conseguiu visualizar? Todo mundo estuda isso. O plano cartesiano acaba sendo um problema, porque ele pode ajudar muito na geometria, mas é um péssimo instrumento para a teologia. A gente geralmente luta um pouco com os conceitos, até por julgar que esses conceitos estão restritos à forma de falar e conceber mundos. Ou seja, Jesus falava desse jeito, porque na época dele se pensava assim, se falava desse jeito, se cria desta forma. Mas, na verdade, o que eles estavam querendo dizer é, e a gente completa com a nossa interpretação de mundo, meio que torcendo o que eles estavam dizendo. Olha, quando disse que o Sol andou, na verdade foi a Terra que desgirou, fazendo com que o relógio voltasse. Ok. E eu não discordo disso. O que eu discordo é que essa regra valha para Cristo. Eu discordo que essa regra valha para Cristo. Eu creio que a maneira como Cristo via o mundo, a maneira como a Escritura constrói, ela é a correta. Eu não preciso, se vocês me permitem, atualizar a Bíblia. Eu não preciso consertar a Bíblia. Eu não preciso contextualizar a Bíblia nesse sentido. Eu preciso contextualizar vocês, não a Bíblia. Entende? Eu não preciso pegar a Bíblia e colocar no nosso contexto. Eu preciso pegar vocês e colocar no contexto da Bíblia, para você entender o que a Bíblia estava dizendo. Por quê? Porque ela é normativa. A gente tem um modo de ver a vida, o mundo, o universo e tudo mais errado. Onde que você quer chegar? Pois é. Eu acho que Deus, em Cristo, ou se você preferir o próprio Senhor, via o mundo como as coisas realmente são. E aqui é que mora esse erro de propor tudo isso que eu falei, inclusive de atualizar. Enquanto o correto é reformar a nossa maneira de ver o mundo à luz da Bíblia, ao invés de atualizar a Bíblia para ela caber dentro da nossa visão de mundo. Não entender isso é perder o pão que Jesus está oferecendo. Pergunta, que pão ele nos ofereceu? Numa primeira leitura, a impressão que me passou é que Jesus relembra os discípulos das multiplicações de pães na ocasião, porque eles acharam que o alerta de Jesus era em função deles terem esquecido os pães, ou seja, eles perceberam de alguma forma, Mateus dá o contexto, eles esqueceram de levar pão, passa Jesus, fala, e Jesus sabe que a gente não trouxe pão. Ele sabe, deu ruim, como a gente diria, né? Então, eles entenderam que Jesus está, na verdade, dizendo isso para eles. Depois, a gente tem uma lição que não é a do texto, talvez essa seja a parte mais difícil, de crer que Jesus está dizendo assim, como era óbvio que eu não estava falando de pão, porque, preste atenção, porque essa é a nossa interpretação mais comum, que se tivesse um pão, ele multiplicaria esse pão. Ou seja, Jesus, preste atenção que isso é uma sutileza, e eu estou pregando sobre a sutileza. Se você não entender corretamente, você perde
que o pão temporal é uma metáfora do pão do céu. Ou seja, que Jesus estaria dizendo o seguinte: era óbvio que eu não estava falando do pão, porque se vocês tivessem uma bisnaguinha, eu iria multiplicar. Comigo, no grupo, nunca falta pão se vocês tiverem uma bisnaguinha no bolso. Então eu não posso estar falando de pão, porque qualquer coisa é nós. Estou aqui, vem comigo que você não erra. É isso que Jesus estaria falando, certo? Ué, ficou com medo de faltar pão? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Você tem o que aí? Aí o cara puxa uma panqueca e vamos comer panqueca. O que você tem aí? Ah, eu tenho uma tortilha. Vamos comer tortilha. Eu sou multiplicador, querido. O que você tem aí? Ah, eu só trouxe uma traquinas. Então vamos de traquinas. Me sobraram 7 cestos cheios de traquinas. Eu acho que essa interpretação está errada. Porque ela é a mais óbvia e não tem nada de óbvio nesse texto. Mas não dá a impressão? Principalmente porque Jesus chega perto disso. Chega muito perto quando ele diz assim, verso 8: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Ah, porque quem tem fé terá o seu pão multiplicado. Amém? Ótimo. Porque está errado também. Percebe como esse texto tem tantas camadas e nenhuma delas chega no texto, na lição desse texto? Pastor, encurta aí o negócio, o tempo está passando. Qual que é a lição? A lição é simples. Não existe pão físico e pão espiritual. Existe pão. E as duas coisas são a mesma. Calma, só Satanás ficando bravo que a gente está chegando no texto. Aí, tira ele aí. Só. Ainda tá aí. Só. Quer tentar o outro microfone? Terceira. Som. Vamos ver. Som, teste, som. Aí, era o microfone que estava Satanás. Resolvido. Vamos lá. Aonde que esse texto quer chegar? A gente esquece que o assunto desse texto era sinais. Então, deixa-me dizer aonde está o problema pressuposicional, ou seja, qual é o pressuposto errado para não entender esse texto. Resposta: todo mundo que via Jesus achava que ele era um sinal de pão. Se Jesus está aqui, teremos pão. Entendeu agora? Jesus era sinônimo de pão. Ele era um amuleto. Ou seja, se eu tenho um pão, então Jesus pode multiplicar esse pão. Como é que eu sei que qual que é o sinal? Presta atenção. Qual que é o sinal que meu pão vai multiplicar? Jesus está presente. E o que Jesus está querendo ensinar? Que o pão é sinal de Jesus. Percebeu agora a diferença? Mas como assim? E quando não tem pão? Porque o assunto é não temos pão. É que quando não tem pão, é o momento... Parece que eu estou indo além. Presta atenção no texto. O Jesus está dizendo assim, quando não tem pão, você precisa de fé. Que tipo de fé? Crer que eu sou quem eu sou pelos sinais que eu já dei. O pão apontava para Cristo. Quando a multidão vai ter com Jesus, Jesus acha ruim com a multidão, porque eles disseram, vocês vieram aqui por causa do pão, vocês não vieram aqui por causa de mim. Vocês vieram aqui por causa do pão, vocês não vieram aqui pelo que eu ensino. Vocês olharam para mim e viram pão. Vocês deveriam ter olhado para o pão e ter me visto. Eu não sou sinal. Eu sou o sinalizado. Eu sou para onde todas as coisas apontam.
Eu sou o pão. Não pegou? Vai ficar com fome. Quando ele diz eu sou o pão da vida, ele está dizendo Deus te deu o que você precisa e você não precisa comer, você não precisa beber, você não precisa de emprego, você não precisa de saúde, você precisa ser salvo. Então, quando Deus te dá saúde, isso tem que apontar para Deus. Quando Deus dá emprego, isso tem que apontar para Deus. Quando você paga uma conta, isso tem que apontar para Deus. Quando você não paga uma conta, isso tem que apontar para Deus. Quando te falta saúde, isso tem que apontar para Deus. Porque toda a realidade aponta para Deus. Quem não vê o sinal, não viu nada. É um pressuposto bobo, mas que altera toda a nossa percepção de realidade. Homens de pequena fé, como é que vocês olharam para o pão? O assunto não é pão, nunca foi. Tanto que quando a gente abordou os textos da multiplicação de pães, o assunto não é traga teu pão aqui que Jesus vai multiplicar. O assunto não é tá sem pão em casa porque está faltando Jesus. O assunto não é quer ser próspero, põe Jesus na conta. Se botar Jesus no cesto, teve pão, se você botar Jesus no banco... Não, o ponto nunca foi esse. O ponto é, o que as coisas simbolizam? Para onde elas apontam? Qual é o sinal de Jonas? Jesus zombou da cara dos fariseus e dos saduceus quando eles disseram, mostra um sinal no céu. Falou, continua olhando para o céu para você ver se você vai ter sinal. Continua caçando no céu para você ver o sinal. E a ideia é que se eles levantassem o rosto para procurar, já teriam perdido, porque o sinalizado já estava lá. Se eles olhassem para o céu estaria apontando de volta para Cristo. Se eles olhassem para o pão estaria apontando de volta para Cristo. Quando você abriga doutrina errada, você perde o pão do céu, mas fica focado no pão francês. Ai, está faltando isso, preciso daquilo, vou lá na igreja para conseguir aquilo outro, preciso dar uma orada, preciso dar uma... Você precisa buscar porque está faltando o pão. O problema é que eles já tinham tudo o que precisavam, eles já tinham tudo de que necessitavam. Ah, sim, eles tinham um multiplicador de pão. Não, eles tinham a Cristo. É por isso que a Escritura diz que não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Doutrina salva a tua vida mais do que comida mata a sua fome. E essa talvez seja a parte mais difícil de você entender. Não existe pão físico e pão espiritual. Existe pão. E o pão físico, o pão espiritual, que isso não existe, é pão temporal e pão supratemporal, se interconectam, ainda que não sejam a mesma coisa. E o campo semântico, por assim dizer, que não é um campo semântico, é um campo mais do que semântico, é o túnel pelo qual esses dois se interconectam. O alerta de Jesus não poderia estar relacionado a uma mera questão de ordem alimentar de caráter físico e temporal, porque esse não era o assunto. O pão físico, o pão francês, alimenta pessoas, mas Jesus as salva. Jesus faz mais do que só te ajudar, faz mais do que só manter sua vida, o que acaba nos levando para a segunda lição, que é o momento do fermento. Então, esquece, o assunto não é pão. Jesus está dizendo isso. Vocês esqueceram do que eu fiz lá atrás? E o ponto não era, vocês viram que eu multipliquei os pães? Não, o ponto era, vocês viram quantos cestos sobraram? Lembra que eu expliquei o que os cestos significavam? O ponto era para onde os pães apontavam. Esse era o ponto. Vocês lembram para onde... Qual era a lição? Trocando em miúdos, Jesus está perguntando, vocês lembram qual foi a lição? Vocês lembram que vocês aprenderam quando isso aconteceu?
Pois é. O que nos leva para a questão do fermento, que é um aviso. E esse aviso precisa ser dado. Em 1 Coríntios 5, nós lemos 1 Coríntios 11, Paulo chama a atenção dos coríntios dizendo que eles eram nariz empinado, arrogantes demais, isso não era bom. E ele diz assim no verso 6 e 7, não é boa a vossa jactância. Presta atenção. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O que tem a ver fermento com orgulho? Não é boa a vossa jactância. Vou explicar para vocês sobre fermento. E Paulo está usando Jesus. Não entendeu Jesus, não vai entender Coríntios. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Parece que foi um delírio coletivo. Todo mundo falou de fermento e só eu que não entendi. Porque Paulo está falando de doutrina e está usando a palavra fermento para falar de massa. Será que ele está falando de pão? Será que é uma receita de bolo? Ou será que as pessoas não se dão conta do poder corruptor invisível de uma doutrina errada? Que eu acho que é o meu ponto. Do que será que estamos falando? Eu já acho que estamos falando que as pessoas não se dão conta do poder corruptor invisível de uma doutrina errada. No contexto dos pães, Jesus pula dos pães como um trampolim para o que não está vendo, sinal. O fermento tinha a ver com sinal. O fermento se refere à disposição de só acreditar se forem produzidos sinais que instiguem a fé. Tanto que na vez anterior, quando falávamos desse texto, eu chamei a atenção do fato de você tentar provar para as pessoas que Deus existe. Tentar provar para as pessoas que existem sinais que podem fazê-los crer. Não. O sinal já está aí, no pão. Qual? Qualquer um. E se o pão não tiver fermento, for pão de queijo? Está lá. Mas e se não for pão, for arroz? Você acha que já pegou o ponto, né? Então, se não pegou também, talvez você não entenda também o poder corruptor de uma crença na sua cabeça. O ensino dos fariseus e saduceus a que Jesus se refere é, na verdade, a atitude de descrença concernentes à revelação divina que não conseguia perceber Jesus como Messias. Só você fazer a conta. Fariseus e saduceus não concordavam em nada. Só teve um dia que eles concordaram. Só teve um dia que eles apareceram juntos. A única coisa que eles tinham em comum era: odiamos Jesus porque ele não é o Messias. Essa era a doutrina deles. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, é: fique esperto para ver se você já creu em Jesus. Porque se você ainda não acredita em Jesus como Deus, se você ainda não reconhece Jesus como seu Salvador, se você não o vê como seu Messias, você está debaixo da influência invisível de doutrinas que não te permitem chegar a essa conclusão. Se o alerta contra a doutrina dos dois grupos era o alvo, e elas eram doutrinas rivais entre si, apenas isto sobra de comum entre eles. Em nenhum momento as características doutrinárias desses dois grupos é mencionada aqui, a não ser a animosidade deles contra Jesus, o que me levou a essa conclusão, me parece ser a mais justa. Então, se olharmos para o texto, o mais importante é prestar atenção à figura e não ao conteúdo doutrinário. O que essas doutrinas, ou a doutrina da incredulidade, faz com as pessoas? O que o fermento faz com a massa. Tal como o fermento, doutrinas erradas podem parecer coisa pequena em comparação com a totalidade das verdades reveladas na Bíblia. Sim ou não? Fermento, não dá para nem ver. O que é o fermento perto da massa? Mas tal como o fermento, uma vez admitidas estas doutrinas,
operam em segredo e em silêncio, modificando gradualmente todo o caráter da religião, como fermento misturado à massa, invisível, transforma a massa. É um detalhe. Pois é. Jesus diz, presta atenção no detalhe. O que a gente aprende aqui é que o verdadeiro cuidado doutrinário deve se ater às sutilezas. Que nós devemos ter precisão doutrinária para que nenhuma impureza venha a ocorrer na nossa fé. Quando Deus mandou tirar o fermento dos pães asmos, isso teve dois significados. Na Páscoa indicava pressa, mas nos pães asmos isso significava ausência de impureza. Vocês não vão levar nada do Egito, nem o que não dá para ver. O problema é que a gente leva. O coração deles foi fermentado para o deserto. E Deus disse, eu não deixo o fermento egípcio entrar na minha terra. E quando eles levaram o fermento doutrinário no coração deles, Deus os limpou, fazendo com que toda aquela geração morresse no deserto, porque eles ousaram esconder doutrinas aos olhos de Deus. Mas a gente vê a massa. É igual como que dizer que a gente conhece a árvore pelo fruto, o tamanho da massa revela se tem fermento. Mas Deus sabe, e dele você não esconde. Então, sim, cuidado doutrinário tem que se ater às sutilezas. Não é coisa pequena, não existe nada pequeno o suficiente para ser desprezado. Na esteira desse tipo de cuidado doutrinário, nós deveríamos nos arrepender, preste atenção, das vezes que a gente julga chatice, picuinha ou preciosismo, o cuidado pastoral que busca advertir as ovelhas dos detalhes que fermentam a massa da doutrina. Esse pastor aí gosta de buscar pelo em ovo. Gosto mesmo, porque ovo peludo não entra no céu. Ele é chato. Jesus também era. Mas é só um negocinho. Eu não creio 99% certo, eu creio 99,999%, pastor. Vai crer 100%. Louvado seja Deus que não é a nossa crença doutrinária que nos leva para o céu. Ninguém está falando aqui de ir ou não para o céu. Nós estamos falando de você estar ou não com a sua fé pura. De ter a sua fé inchando em áreas que não devia, porque tem fermento onde não deveria ter. Que você pode estar abrigando ideias que estraguem, modifiquem, alterem o conteúdo da fé. E às vezes a gente julga esse tipo de cuidado pastoral quanto a uma ideia que abrigamos, uma opinião, uma perspectiva, que para nós é só ligeiramente diferente da do pastor, como se ele tivesse alguma doutrina. Ou então, tá bom, não é do pastor? Da igreja. Eu concordo com quase tudo. Quase. Qual a parte que você não acredita? Não, mas tem coisa que é essencial à fé. Sim, eu sei. Qual a parte que você não acredita? É só um pouquinho de fermento. Tá bom, mas tá errado. Mas é um negocinho de nada. Eu sei. Não vai deixar que eu entre no céu, né, pastor? Talvez. É provável que você vá para o céu crendo errado. Porque o que salva a gente é alguém, não é o que a gente crê. Tá bom, mas você vai entrar no céu errado. Você vai ser salvo apesar do fermento. Não é chatice. O objetivo de um bom cuidado pastoral nesse ponto, e obviamente eu não falo só genericamente aqui, né? Eu não sou o único pastor no mundo que faz isso, mas eu falo de mim também, que me inclui, é que não é outro senão cuidar para que a massa não se veja fermentada. Ou seja, que os efeitos deletérios dessas ideias não sejam sentidos por aqueles que as abrigam. Vocês não entendem o poder corruptor de uma ideia.
porque ideias têm consequências mais profundas do que você imagina. Qualquer pessoa no mundo sabe que ideias têm consequências. Mas o que Jesus está dizendo é que algumas ideias te impedem de ver Jesus como Redentor. E o que a gente faz? Pois é, não faz muito não. A gente prega o Evangelho. Fica o aviso do Redentor para que nós, no sentido de que a ideia que nós assimilamos são capazes de nos cegar para os elementos que estão constituindo a realidade. Assim como os fariseus e os saduceus não conseguiam ver Jesus como o Messias, o problema não era inteligência, o problema não era falta de conhecimento somente, porque eles tinham, Jesus estava ali, o problema deles era o fermento atuando na fé deles. Um fermento que só a doutrina pura é capaz de tirar. Então, vamos amarrar o fitilho para a gente entregar o sermão. Se tentamos reduzir os elementos sobrenaturais, como a multiplicação de peixes, a sinais que estão nos limites da nossa concepção, qualquer coisa maior do que a gente consegue conceber foge do nosso campo de visão. Tentei explicar isso de maneira filosófica, mas eu acho que a melhor ilustração é o IMAX do cinema. Eu detesto. Adoro, mas eu fiz uma coisa muito errada quando eu era mais jovem. Eu fui ao cinema assistir o IMAX. Sabe o que é o IMAX? É aquela telona gigante, enorme, que é exagerada para cima, por lado, para tudo. E eu queria uma tal da experiência imersiva. Eu sei que está gravando e é uma brincadeira, mas vocês vão entender que presbiterianos não se dão bem com imersão, e não é só no batismo. No cinema também a gente tem um negócio. Eu acho que eu não me dou bem com imersão. Eu queria muito assistir. Vocês vão dar risada porque o filme é muito curioso. E eu sentei no meio e na frente, porque eu queria estar envolto, imerso, sabe? Água por todos os lados. E eu fui assistir Transformers. Eu sei, escolha. Eu sei. E quem assistiu aquele filme numa tela que cabia nos olhos já não conseguiu entender o que estava acontecendo. Então eu estou no meio, com a família, óbvio, mas no cinema. Aí tem robô vindo daqui, tem perna de robô voando para lá, tiro, eu não entendi nada. Gostou do filme? Eu falei, não, eu vi as pernas lá. Eu não vi o filme. Eu vi os três, os pedaços, porque eu olhava para um lado e o campo de visão da gente é limitado. Eu olhava para um lado, perdia a cena daqui, eu olhava para o outro, perdia a cena daqui. Eu falei, gente, para onde que eu olho? Você sai cansado do cinema. Eu acho que esse é o problema da gente. A gente quer fazer Jesus, a gente quer fazer a realidade divina que é maior do que a nossa capacidade de enxergar, caber dentro do nosso campo de visão, caber dentro do nosso campo de entendimento, caber dentro das nossas explicações, fazer com que os quadrados conceituais da nossa cabeça contenham uma realidade que foge à nossa capacidade de enxergar. Deus está além, não abaixo. Quando você ouvir lá fora, é porque a fé e a ciência estão em oposição. A fé precisa ser irracional. Não caia nisso. A fé é supra-racional. Ultrapassa a razão, mas a compreende. Mas o inverso não. Você nunca... Eu sei que você está pensando, então está correta aquela música que ninguém explica a Deus? Não. Deus está muito bem explicado na palavra dele. Mas compreendê-lo vai além dos limites da sua capacidade cognitiva. E o que Jesus está dizendo aqui é, cuidado com doutrinas que fecham o seu espectro de visão, que quanto menos você vê da realidade, menos você a compreende. A fé alarga as nossas possibilidades, ao ponto da gente conceber um pão que vem do céu.
Lembremos de que nós vivemos em um mundo onde o farisaísmo e o saduceísmo estão continuamente se esforçando para obter a primazia na igreja e na sua fé. Alguns desejam acrescentar, outros desejam subtrair coisas do Evangelho. Alguns gostariam de sufocar o Evangelho através de adições, enquanto outros querem sangrá-lo até a morte ao subtrair verdades importantes. Esses grupos concordam apenas quanto a uma questão. Eles querem matar e destruir a vida do cristianismo, o que fatalmente aconteceria se eles prevalecessem. Mas o Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi. E não se negocia a sua essência, o poder se camuflado, sua essência perderá. O Evangelho é o que desvenda os nossos olhos, que desamarra todo o mal que já se fez. Pois ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Que Deus assim aceite o nosso louvor, nosso culto e a nossa adoração. Amém.